O pensamento sobre um anticristo sempre existiu na história da Igreja. Escritos dos primeiros séculos da Igreja mostram que se acreditava que o anticristo havia de vir. Irineu de Lyon, no século II, acreditava que o Império Romano se desfaria em 10 reinos, a partir dos 10 chifres de Daniel 7 e Apocalipse 17, dos quais o anticristo controlará 3. Irineu igualou o anticristo mencionado em 1ª e 2ª João com o homem do pecado de Paulo em 2 Tessalonicenses 2, assim como igualou a besta em Apocalipse ao abominável da desolação, mencionado por Jesus em Mateus 24. Irineu acreditava que o anticristo havia de vir da tribo israelita de Dan, mas seria chamado romano. Tertuliano, que viveu do século II ao século III, também acreditava que o Império Romano era o repressor de 2 Tessalonicenses 2 e que sua queda resultaria em 10 reinos e havia de dar espaço para o surgimento do anticristo. Hipólito, que viveu também no século II e III, acreditava que o anticristo havia de vir de Dan e, como um judeu, reconstruiria o templo em Jerusalém e se estabeleceria como um deus. Orígenes, que viveu também no século II e III, via o anticristo como um filho do diabo. Jerônimo, no século IV, concordou que o Império Romano era o repressor, e como já tinha começado a cair, ele admoestou os seus leitores a procurar um da raça humana que seria habitado por Satanás. Uma obra anônima do final do século IV afirmava que quando o Império Romano caísse, o anticristo seria revelado na casa do Senhor, em Jerusalém. Elias e Enoque estariam então pregando nas ruas, seriam mortos e seriam ressuscitados 3 dias depois. Estes eventos ocorreriam durante uma grande perseguição, como nunca houve nem haverá. Mas o Senhor encurtará estes dias para os eleitos. Em 991, o arcebispo de Reims, Arnulf, citando 2 Tessalonicenses 2, declarou sua crença de que se tratava de Roma e afirmou que o Papa João XV estava sentado no templo de Deus, declarando ter o poder de Deus. Isto iniciou uma longa fila de prelados medievais que acusaram o Papa de ser o anticristo. Beno, cardeal de Osnabrück, em 1076, chamou o Papa Gregório VII de anticristo, por reivindicar o poder da investidura no lugar do Santo Imperador Romano. Ebert, arcebispo de Salzburg, em 1241, chamou o Papa Gregório IX de anticristo, por se vangloriar ao dizer: "Eu não posso errar". Todos os predecessores medievais da Reforma, Wycliffe, Hus e seus seguidores, viram a Roma papal como anticristo. Não deve ser surpresa que muitos cismáticos, cátaros, valdenses, lollardos e toboritas considerassem Roma como o anticristo. Todos os reformadores, Lutero, Calvino, Kramer e Knox, também se referiram ao Papa como anticristo, continuando a tendência que começou com a ascensão do papado imperial do século XI. Reformadores e puritanos notaram a crença dos pais da Igreja de que o anticristo se levantaria quando o Império Romano caísse e que o papado cresceu no poder, conforme o Império Romano declinou. Entretanto, eles ignoraram o fato de que os primeiros pais da Igreja acreditavam em um futuro anticristo individual, que governaria por um curto período de tempo, não um anticristo institucional, que dominaria por séculos.
As Notas do Novo Testamento da Bíblia de Genebra, 1557, identificaram o homem do pecado, a besta e a Babilônia, no livro do Apocalipse, como sendo o Papa. Em resposta aos reformadores protestantes que chamam ao Papa de Anticristo, os jesuítas Francisco Ribeira e Robert Bellarmine, no final do século XVI, apontaram que os pais da Igreja foram unânimes em considerar o Anticristo um indivíduo do futuro, que apareceria pouco antes do fim do mundo. O objetivo claro era identificar um Anticristo que não fosse o Papa. Narração do pastor Eliezer Pereira de Freitas, Cordisburgo, Minas Gerais.